Pessoal, muito bem, vamos aqui para mais uma videoaula. Continuando aqui o nosso tópico das dispersões, mais especificamente hoje nós vamos falar das soluções, certo? Então, muito bem, na videoaula anterior nós falamos aí das classificações das dispersões. Entre elas nós temos as soluções que representam para a gente então os sistemas de característica homogênea, tá certo? Só que aí o que é que acontece? Também lembrando uma perspectiva do primeiro ano do ensino médio, em alguns sistemas nós afirmamos o seguinte, por exemplo, água e sal vão formar que tipo de mistura? Homogênea ou heterogênea? A princípio, a nossa resposta seria simplesmente mistura homogênea. Porém, nós podemos pensar assim, depende da quantidade de sal. Por quê? Porque se eu pegar uma pequena quantidade de água para uma quantidade muito grande de sal, por mais que o sal seja solúvel em água, essa pequena quantidade de água não vai ser suficiente para dispersar, para dissolver todo esse sal. E é exatamente em cima desse tema que nós vamos falar na aula de hoje, que é exatamente o conceito de coeficiente de solubilidade, certo? Então, como eu coloquei aqui na nossa folhinha, o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então eu preciso que vocês recordem bem o significado de cada um destes nomes mencionados, mais especificamente o termo soluto e o termo solvente, ou dispersante e disperso, né? Então quem é o soluto? É aquele que foi dissolvido, é o disperso. Quem é o solvente? É aquele que dissolve, ele é o dispersante. Então, pessoal, o que é que dizem, portanto, né? O coeficiente de solubilidade? Ele diz para a gente o seguinte, olha, sal se dissolve na água, mas até um certo ponto, até uma certa quantidade. Existe um limite para que essas coisas se dissolvam, não é qualquer quantidade. E um outro detalhe que eu quero logo chamar a atenção aqui é que esta quantidade que vai se solubilizar depende da temperatura, certo? E aqui, antes que eu esqueça, né? Dizer que uma coisa depende da outra, pessoal, não significa dizer que ela é diretamente proporcional à outra. Paulo, seja mais claro. Entenda. Se eu digo que o coeficiente de solubilidade depende da temperatura, eu estou dizendo que se eu mexer na temperatura, eu vou mexer no coeficiente. Ponto. Porém, eu não estou especificando se essa variação é para mais ou para menos. Certo? Então, entendam que ele não é diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. Um depende do outro. Então, repito, a temperatura tanto pode aumentar, o coeficiente de solubilidade, como também a temperatura pode diminuir o coeficiente de solubilidade, certo? Então, isso que significa depender. Depender é causar modificação. Se vai ser para mais ou para menos, vai variar de uma substância para outra. Então, para que a gente possa entender melhor essa influência, eu coloquei aqui um exemplo para que nós possamos analisar. Bem, no caso aqui eu tenho várias temperaturas, 20, 40, 60 e 80 graus Celsius. E aqui nós temos o coeficiente de solubilidade do cloreto de amônio ou do NH4Cl, expressos em gramas para 100 gramas de água. Aqui eu já vou novamente fazer um outro destaque. Muita atenção para isso daqui. No geral, pessoal, a proporção é feita desta forma. Tantas gramas de soluto
para 100 gramas de água. Isso é uma regra? É um padrão? Não. Então fiquem muito atentos a isso daqui, principalmente quando a gente for trabalhar a parte dos cálculos, coisa que eu acho que a gente só vai fazer na próxima videoaula para evitar um acúmulo de informações. Então o que é que acontece? Eu posso perceber que para cada valor de temperatura eu tenho um coeficiente diferente. Então temperatura 20, coeficiente 37,2 e assim sucessivamente. Colocando isso num gráfico, o que é que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que quando eu analiso o eixo X, que é o eixo da temperatura, e projeto no eixo Y o coeficiente expresso em gramas de soluto para 100 gramas de água, eu obtenho um gráfico crescente. Ou seja, voltando para a nossa situação inicial, neste caso, para esta substância, à medida que a temperatura aumenta, o coeficiente também aumenta. Nós dizemos, portanto, pessoal, que essa substância tem um processo de dissolução endotérmico. Repetindo, o que é um processo de dissolução endotérmico? É quando o coeficiente de solubilidade aumenta juntamente com a temperatura. 20 graus, 37,2. 80 graus, 65,6. Maior temperatura, maior coeficiente, processo endotérmico. Se esse gráfico fosse decrescente, ou seja, se o coeficiente fosse diminuindo, à medida que a temperatura fosse aumentando, o processo seria exotérmico, certo? Outra coisa que nós precisamos entender de forma bem clara antes de avançar é o conceito real de coeficiente de solubilidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar essa primeira temperatura aqui, de 20 graus Celsius. O que é que significa dizer que o coeficiente de solubilidade dessa substância é de 37,2 gramas para 100 gramas de água? Pessoal, a regra é muito simples. O que é que significa? Significa o seguinte, que se eu pegar aqui, por exemplo, vamos montar aqui um primeiro sistema. Se eu pegar um recipiente e dentro desse recipiente colocar 100 gramas de água, significa dizer que dentro desse sistema eu consigo dissolver até, considerando temperatura de 20 graus, eu consigo dissolver até 37,2 gramas. Repito, consigo dissolver até isso aqui. Por que eu estou sendo tão enfático no até? Porque, pessoal, não significa dizer que você tenha isso aqui dentro. Paulo, não entendi. Por exemplo, digamos que eu acrescentei aqui 15 gramas do composto, no caso NH4Cl. Como o coeficiente nessa temperatura é 37,2, o que é que vai acontecer com essas 15 gramas? Elas vão se dissolver totalmente. Dissolve totalmente. Tem como eu saber que foi dissolvido isso aqui depois de estar dissolvido? Não, não tem como eu saber exatamente. Por quê? Porque ele se dissolveu totalmente. 15 gramas. Então, repito, isso daqui não me diz necessariamente o quanto que eu dissolvi. Ele diz para a gente qual é a quantidade máxima que pode ser dissolvida. De novo, Paulo, não estou entendendo o que você está tentando dizer. Eu vou fazer um outro exemplo. Vamos pegar de novo um outro recipiente, também com 100 gramas de água. E também a 20 graus. De novo, se eu chegar aqui e colocar dentro desse recipiente 37,1 gramas de NH4Cl, o que é que vai acontecer? Ele novamente se dissolve totalmente. Por quê? Porque a quantidade que eu estou inserindo é inferior, é menor do que o meu limite. Então, repito, mas
Se eu não souber, por exemplo, chegou uma pessoa com esse recipiente para mim, depois que ele está totalmente dissolvido, e perguntar assim, quanto que tem dissolvido aqui? Não é essa quantidade. O coeficiente não diz para a gente quanto que tem dissolvido. Ele só estipula para a gente a quantidade máxima que pode ser dissolvida. Agora, vamos pegar aqui um terceiro sistema. Se eu pegar um terceiro sistema no qual eu coloco aqui novamente, né, 100 gramas de água, novamente a 20 graus, certo? Novamente a 20 graus. Se eu colocar aqui dentro, 37,5 gramas do composto, o que é que vai acontecer? Eu vou perceber que dessas 37,5, boa parte vai se dissolver. Mas quanto? 37,2. E vai ficar aqui embaixo um pozinho que não dissolveu. Por que não dissolveu? Porque eu cheguei ao meu limite. A 20 graus eu só consigo dissolver 37,2. E você quer saber quanto que fica aqui embaixo? Eu vou te dizer. Vão ficar 0,3 gramas. Que não dissolve. Certo? Por que não dissolve? Porque nós colocamos, ó, observe que a quantidade de substância que nós inserimos no sistema é superior ao meu limite aqui estabelecido para a temperatura de 20 graus. E aqui eu já vou adiantando um outro conceito. Esse 0,3 grama que não dissolveu, que ficou aqui embaixo, vai poder receber alguns nomes, como por exemplo, corpo de chão, precipitado ou corpo de fundo, ok? Então é isso que o coeficiente de solubilidade faz. Ele estabelece para a gente a quantidade máxima que você pode dissolver. Mas repito, ele não diz para você o quanto que está dissolvido. Ele diz para você necessariamente até onde você pode dissolver. Tá certo? Então, muito bem. Para ilustrar melhor um pouquinho dessa interpretação, eu coloquei aqui um gráfico, né, para a gente poder analisar. Então ele diz o seguinte: observa a figura abaixo, que representa a solubilidade em gramas para 100 gramas de H2O de 3 sais inorgânicos numa determinada faixa de temperatura. Então aqui eu tenho um gráfico, tenho aqui o KI, iodeto de potássio, NaCl, o cloreto de sódio, e Li2SO4, que é o sulfato de lítio. Solubilidade em 100 gramas para 100 gramas de água, e aqui a temperatura. E ele pede para a gente analisar ou assinalar a alternativa correta. Então o que é que acontece? Primeiro, o que é que eu posso perceber? Comportamentos diferentes perante a temperatura. O gráfico do iodeto de potássio está subindo. O do NaCl me parece estar paralelo, ou seja, nem aumenta nem diminui, é constante. E o Li2SO4, né, o sulfato de lítio, está diminuindo. Então eu já posso fazer essa leitura, né, que esse gráfico aqui é um gráfico endotérmico, esse aqui é um gráfico exotérmico, e esse aqui me parece um gráfico constante, pelo menos é o que eu consigo visualizar. Aparentemente ele não muda com a temperatura. Então as alternativas dizem: letra A, a solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura? Bem, nós acabamos de ver que não. O NaCl é constante e o sulfato de lítio diminui. Letra B, o aumento da temperatura favorece a solubilização do Li2SO4? Não, também não, ela atrapalha. Perceba que o coeficiente vai diminuindo enquanto a temperatura está aumentando. Letra C, a solubilidade do iodeto de potássio é maior que a solubilidade dos demais na faixa de temperatura representada? Sim. Como é que eu sei disso?
É só você observar a posição do gráfico do iodeto de potássio. Ele está acima dos outros dois em qualquer faixa que você analisar. Por exemplo, eu quero analisar nessa temperatura X aqui. Então, se eu projetar aqui, ó, e encontrar a intersecção nos três gráficos, o gráfico que vai apresentar o maior valor para a solubilidade, ó, é exatamente o iodeto. Então, provavelmente a nossa resposta é a letra C. Na letra D ele diz que a solubilidade do NaCl varia com a temperatura. Não, ela é constante. E a letra E, a solubilidade de dois sais diminui com a temperatura. Não, não são dois, só diminui a do Li2SO4. Então perceba que é uma questão tranquila, desde que nós saibamos trabalhar aí com a análise do gráfico. Beleza? Muito bem. Partindo para o próximo tópico, nós temos então a classificação das soluções, baseado exatamente no coeficiente de solubilidade. O que acontece? Lembrem que na primeira folhinha eu mostrei para vocês três tipos de sistema. O primeiro, a quantidade, né, do soluto dissolvida era inferior ao coeficiente, certo? No segundo caso, nós tivemos ali basicamente a quantidade igual, faltava só 0,1 gramas, mas aqui nós temos que a segunda condição é quando o soluto for igual ao coeficiente de solubilidade. E o terceiro caso é quando exatamente nós mostramos no terceiro copo, quando a quantidade de soluto, né, for superior ao coeficiente de solubilidade. Então, baseado nessas três opções, nós classificamos uma solução em insaturada, saturada ou supersaturada, certo? Como eu disse, se nós observarmos os exemplos que eu mostrei, né, percebam que aqui o meu limite a 20 graus é 37,2. Coloquei 15 gramas. Estou abaixo disso, então esse meu sistema é uma solução insaturada. Aqui, se nós quisermos alterar aqui rapidamente, vamos colocar aqui um 2. 37,2 gramas. O que vai acontecer nesse sistema? Ele continua dissolvendo totalmente. É o meu limite. Só que agora eu já estou no limite. Ou seja, isso aqui é uma solução chamada solução saturada. E essa daqui, na qual eu coloquei uma quantidade maior do que o limite, ou seja, com o corpo de chão ou com precipitado, seria uma solução supersaturada. Então, quando eu boto uma quantidade menor, ela é insaturada. Quando eu boto a mesma quantidade, ela é uma solução saturada. E quando eu ultrapasso essa quantidade, eu vou chamar de solução supersaturada. Certo? Muito bem. Aí, pessoal, o que é que acontece? Numa projeção gráfica, por que eu estou falando tanto em gráfico? Porque vocês vão ver que na maioria das questões envolvendo coeficiente de solubilidade, o gráfico é uma base de dados muito comum. Então, o que é que acontece? No gráfico, como é que a gente projeta? Primeira coisa, se eu observar aqui a curva, eu vou tentar destacar aqui a curva com a caneta. Se eu observar essa curva, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o quê? Que esse gráfico é um gráfico endotérmico. À medida que a temperatura vai aumentando, o meu coeficiente também aumenta. Certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, olha só, solubilidade em gramas de soluto por ml de H2O. Alguém pode até dizer assim, mas Paulo, a densidade da água é 1. Então se eu uso grama ou ml, tanto faz. Bem, às vezes, pessoal, muda esse valor aqui. Então tem que tomar cuidado com essa análise, tá bom? Então o que é que acontece? Essas três faixas podem ser identificadas no gráfico. Então se eu tiver um ponto, pessoal, como esse ponto aqui, ó, que ele está para baixo do gráfico, eu vou dizer que a solução é insaturada, ou seja, a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente. Para qualquer ponto
Sobre a curva, aqui ou qualquer local que seja, eu vou ter uma solução saturada, ela está no limite. E para qualquer outra situação no qual o ponto esteja acima da curva, eu vou ter uma solução super saturada. Certo, pessoal? Então, assim, eu espero que o conceito de coeficiente tenha ficado claro. Também quero enfatizar mais uma vez a questão da sua relação com a temperatura. Um depende do outro, mas não necessariamente direto ou inversamente. E por último, entender que o coeficiente é um parâmetro de limite. Não indica necessariamente o que você dissolveu, mas indica quanto que você vai poder dissolver para aquela dada temperatura. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Peço mais uma vez que avaliem o vídeo, certo? A turma de vocês, infelizmente, é uma das turmas que menos a tem avaliado, então a gente fica na dúvida de como é que esse conteúdo está chegando para vocês. E eu quero aqui deixar a minha preocupação também em relação às visualizações da turma de vocês. Não pela visualização em si, pessoal. Esse material está sendo produzido não é para ter muita visualização, mas eu estou observando que o número de visualizações não está batendo com o número de alunos que estão respondendo à frequência de aula. Então fiquem atentos a isso, porque caso isso permaneça, infelizmente se torna inviável continuarmos trabalhando dessa forma aqui, tá certo? Então avaliem o vídeo, por favor, assistam, cobrem dos colegas que não estão participando para que possam assistir também e deixem dúvidas nos tópicos, caso elas existam, porque assim, é a partir das dúvidas que a gente vai melhorar, né, o atendimento a vocês. No mais, muito obrigado pela atenção mais uma vez e fiquem bem.